Nós tivemos a informação que a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio entrou com uma ação contra o Banco do Brasil. Por quê? Nós pedimos aqui ao Dr. Leandro Marmon, que é advogado especialista do agronegócio, que é advogado da associação, para conversar um pouco conosco. Dr. Leandro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heroto. É uma honra poder estar aqui participando com vocês e poder compartilhar mais informações sobre essa ação judicial tão relevante. Eu diria que é a ação judicial hoje mais importante do Brasil e também, principalmente, né, do agronegócio brasileiro. Doutor Leandro, por que então uma ação contra o Banco do Brasil? Heroto, nós temos uma prática muito viciada dentro do sistema financeiro brasileiro, que é a prática chamada de venda casada. Seja o produtor rural ou qualquer outra pessoa, quando vai buscar um financiamento, uma operação de crédito no banco, seja um capital de giro de uma empresa, um empréstimo pessoal, um financiamento de um veículo, de um imóvel, todos nós sabemos que há sempre uma exigência ali de uma contrapartida que é ilegal, que é que esse consumidor tenha que comprar outros produtos não bancários ali, como seguros de vida, títulos de capitalização e consórcio. No caso do produtor rural, esse problema fica extremamente grave, porque o produtor, como empresário rural que é, além de todas as dificuldades inerentes a qualquer atividade empresarial que traz as dificuldades para ele ganhar dinheiro, ele ainda está sujeito às intempéries climáticas e sendo muito afetado pelas questões de mercado do preço das commodities. Então, isso faz com que a margem dele seja muito baixa, a margem de lucro, e algumas vezes fique apenas no prejuízo, como a gente viu muito ali no ano passado com os efeitos devastadores do El Niño, que na região sul a gente teve enchentes muito relevantes, e na região centro-oeste secas dramáticas. E aí, o que é o problema? O governo federal, todos os anos, uma parte do Plano Safra que ele anuncia, ele entra com um programa que chama de subsídio dos juros. Então, ele vai pagar, o governo federal ele vai pagar para os bancos, para que esses bancos possam conceder ao produtor rural um empréstimo mais barato, 5% ao ano, 8%, 10% ao ano. E quando essa instituição financeira exige do produtor rural que para ele poder acessar esse crédito, ele tem que comprar outros produtos, exige, por exemplo, olha, do valor que eu vou te liberar, 10% você tem que comprar de seguro de vida. O que a gente vai ter na prática? Esses 10% que vai ser liberado, o produtor não vai aplicar na atividade rural como deveria, apenas os 90%. Então, numa situação que os juros deveriam ser de 8% ao ano, ele passa para 20% ao ano, ou seja, você tem um aumento ali de 150% no custo dessa operação. Então, isso é gravíssimo e impacta a rentabilidade do produtor. Doutor Leandro, então, quer dizer, uma vez constatado, se é que a justiça vai constatar, que há uma operação casada, para te vender isso, você vai comprar aquilo, senão não te vendo. Qual é o valor, qual é o valor da causa, então, que reivindica a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio? Qual é o valor? Certo. O valor total dessa causa é de 841 bilhões de reais. E o porquê desse montante tão expressivo e assustador? Ele tem uma estrita proporção com a dimensão do dano. A ação, a gente pede a reparação dos últimos 10 anos dos produtores rurais clientes do Banco do Brasil, no qual a gente estima que 2 milhões de produtores rurais foram vítimas dessa prática. E como que se chegou nesse montante, né? Que é a dúvida que vem em mente, por que esse número? O que foi estimado é que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil ele liberou 1 trilhão e 500 bi de crédito rural, dos quais, conforme a investigação que a associação fez, aproximadamente 10% foram desviados via venda casada, ou seja, em torno de 150 bi. Esse valor corrigido monetariamente dá em torno de 200 bi hoje, e pela lei, sendo configurada a venda casada, o judiciário tem que anular a venda de todos esses produtos que foram impostos e mandar devolver em dobro, ou seja, só o pedido de restituição desses valores para cada um desses produtores rurais nos últimos 10 anos dará aí aproximadamente 400 bi, que é praticamente metade do valor da ação. Além disso, nós pedimos dano moral individual também, na faixa de 30 mil reais, para cada um desses 2 milhões de produtores, clientes do Banco do Brasil que foram vítimas da prática, e também dano moral coletivo e dano social. E em razão da conjugação de todos esses pedidos, dessa extensão tão ampla desse dano, é que se chegou a esse montante aí assustador de 841 bi.
Assustador, 841 bilhões é o valor da ação. Doutor Leandro, uma ação como essa, se perder, tem sucumbência? Eu vou ter que pagar o advogado da parte contrária, não? Não, Heródoto, essa ação que nós entramos é a ação civil pública, que a associação ela tem uma legitimidade igual a do Ministério Público. Então, é a mesma ação civil pública que a gente vê o Ministério Público Estadual, Federal ajuizando diariamente em face de direitos que são difusos e coletivos, e a lei, justamente para poder estimular e viabilizar esse tipo de ação em defesa do interesse público, ela colocou aqui uma regra excepcional. Ela diz que o autor não terá que pagar custas processuais, nem no início, nem durante, nem ao final do processo, e se eventualmente a ação for improcedente, ela também ficará isenta, não terá que pagar honorários de sucumbência. Perfeito, ficou claro isso. Doutor Leandro, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. O advogado Leandro Marmo, especialista em direito do agronegócio, representante da Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. Olha o valor da ação, 841 bilhões de reais. Logicamente, o espaço aqui está reservado ao pessoal do Banco do Brasil, que quiser participar aqui conosco, né? E do outro lado estão todos convidados. Nós temos também notícias da cidade.